Estamos ao vivo em mais um Bom Dia Inconsciente, esperando o pessoal entrar, esperando a minha convidada aparecer. Oi, Carol. Oi, Andressa. Bem-vindos. Oi, Aline. Vou convidar a Aline aqui. Esperando a Aline aí aceitar. Bom dia, pessoal. Aline, você tem que aceitar aí o convite, não sei se apareceu para você. Acho que ela está com um probleminha, deixa eu estar entrando em contato com ela aqui. Oi, Aline, você tem que aceitar o convite ou pedir para participar aqui. Ah, agora não. Mas agora deu, vamos ver. Agora sim, Deu certo? Ai, que deu bom. certo. Bem. Oi, Aline, tudo bem? Então tá bem, que bom, querido, que bom. Deixa eu. Ficou baixo, né? Deixa eu puxar É, vem aqui. mais pertinho. Tá. Ó, eu fiz aqui depois pra gente, tá? Ah, Um esqueminha, um quadrinho? Tá bom. um quadrinho. Ah, saudade, que bom Gente, te ver. também. Que Então, bom te... gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um Bom Dia Inconsciente. Bom dia, inconsciente, nossa saudação, matinal de sexta-feira. E hoje a gente está com um tema bem interessante, né? Que foi inclusive um dos livros que deixou o Jung bem famoso, que foi Tipos Psicológicos, né? E eu convidei aqui a Aline, né? Eu vou já passar a palavra para ela se apresentar para a gente. A Aline, minha colega de formação lá no Instituto Jungiano do Paraná, né? Mais uma vítima, né, Aline? Eu queria que você se apresentasse para a gente, Aline. Sim, bom dia. Estou muito feliz pelo seu convite, meu querido amigo. Meu nome é Aline Cristina Zocante Mamed, eu sou psicóloga, eu sou atendo na clínica, né? Sou psicóloga clínica, tenho, assim como o Jason, a Rafa e outros colegas, Jéssica, Lilian, Cris, a Mariá, né? Nós fomos a terceira turma da formação do Instituto Jungiano do Paraná, né? Estamos concluindo nessa fase da nossa trajetória de 4 anos, né? Que iremos apresentar aí o TCC e o caso clínico, estamos em construção para daí, então, hoje nós somos candidatos a membros candidatos a analistas, né? Faltando só essa conclusão através desses trabalhos, e depois nós seremos analistas de data do Instituto Jungiano do Paraná, afiliado à Isso aí.
São junguiana brasileira, né? Que é para Uhum. nós um grande presente, né, Jason? O que mais? Também eu sou mestre em psicologia clínica pela Federal, voltada à abordagem analítica. Sou pós-graduada também em psicologia clínica pela PUC Paraná, em psicologia analítica. E a nossa trajetória de grupos de estudos e tantas Uhum. cursões, né, que a gente vem aí. E hoje é a minha primeira live, né? Um pouco Sim, eu tô tirando vocês da zona de conforto, sei. bom, eu fiquei tão grata e feliz por você começar iniciarmos aí, a fazer esse ritual de iniciação aí com a gente, né? Muito obrigada por ter lembrado de nós e é uma satisfação muito grande. Tá? Bom, olha o currículo dessa mulher, né, gente? É uma chiqueza só. Então, Aline, como é que surgiu aí esse tema tipos psicológicos para você, assim? Porque é um tema que você gosta, né? Você comentou comigo. Na verdade, sim, começou, Jason, quando eu passei no mestrado, eu iria falar mais outros assuntos, assim, ia trazer. Eu tinha um outro projeto em mente, mas aí a Federal gosta, assim, para trazer um caráter um pouco mais científico, assim, vamos pensar, era importante fazer o uso de um instrumento, né? Para validar, porque, assim, até para continuarmos a manter, assim, ali não estou dizendo que é isso exatamente, tá? Assim, o que eu quero dizer não foi Facilitou o teu processo de entrada, vamos dizer assim? projeto, eu estava falando de outros tipos de personalidade, de amor, eu estava falando, relações e tal, né? E aí, só que eu conversando com o meu professor, seria interessante usar um instrumento de uma pesquisa dentro de Jung, né? Então aí a gente pensou juntos e daí eu queria continuar falando de relacionamentos e mantive essa ideia e incluí tipos psicológicos, né, do Jung, que é uma obra importantíssima, já vou adentrar, mas lá no mestrado eu pensei assim, como a gente trabalha com a ideia de totalidade psíquica, né, e entender essa questão ou seja, que a gente busca sempre o equilíbrio ou a complementariedade psíquica, eu pensei nas relações, que são dois, né, um casal. Uhum. Então eu pensei assim, será que, como na teoria, os casais se aproximam porque, ou então, não necessariamente a aproximação, mas os relacionamentos, tanto que eu fiz, a minha amostra foram com casais que tinham no mínimo um ano de relacionamento, né? Eu procurei Uhum. assim, com mais tempo, e aí comparar se os tipos de personalidade eram opostas, né? E no fim, o resultado deu que, depois eu vou mostrar aqui, mas elas não são opostas entre si, pelo menos da amostra que eu fiz com 80 casais, não mostraram oposição, mas mostraram que a função principal de um tipo psicológico batia com a função auxiliar do outro, né? E então aí nessa combinação, eu acho que eu tive em torno de 7 casais que eram opostos e que já estavam também. E os demais tiveram, eu não lembro agora exatamente, acho que 10 iguais e os demais daí a maioria deu nessa assim, a função principal de um equivalia à função auxiliar do outro, né? Mas dificilmente aqui na primeira, na função principal, eram opostas, necessariamente, né? Interessante. E acho que para a gente introduzir o tema assim melhor para o pessoal, né, que está ouvindo a gente hoje, é importante a gente falar, talvez assim, o que são e para que servem os tipos psicológicos, né? Ok. Bom, os tipos psicológicos, eu acho que eu vou começar contando um pouquinho da história, sabe, até para situar, né, a nossa fala, né? Então, assim, é uma importante obra do Jung, que denotou mais de 10 anos de prática clínica, e também ele nessa época trabalhava de observação dos pacientes no Hospital Burg Rosler lá na Suíça, né, com os esquizofrênicos,
E sempre começa ele também com essa relação com Freud em 1907. Na medicina, em geral, sempre estavam buscando o quê? Classificações, né, para os pacientes. Porque imagine, esquizofrenia, e aí ele foi junto com o Bloiler, né, também. O Bloiler tem um termo que a esquizofrenia veio dele, que era o diretor do hospital onde o Jung trabalhava, né? E o Jung, então, nessa prática de 10 anos, vendo que o Freud, por exemplo, começou a fazer a classificação, não estou falando que ele se baseou no Freud, mas estou falando que a medicina e junto a tudo isso na construção da psicologia, né? Fez a classificação. O Freud começou com a classificação ali das neuroses, né? E depois aí, então, a neurose, ele fez a classificação também das Uhum. e, por fim, depois ele colocou a perversão também como classificações de personalidades, né? Então, para situar um pouco aí nesse caminho da medicina. Pode falar. Deixa, deixa eu te ajudar num aspecto, né? Na época, estava muito em voga o associacionismo, né, que se diz, que era a ideia de associar ideias, né? Então, os testes de associações de palavras, né? A ideia de classificação era um atributo necessário para o pessoal começar a construir ideias que eles entendiam que, a partir desse pressuposto, é que elas seriam científicas, né? Sim, Então, a esquizofrenia, que foi o termo cunhado pelo Bloiler, como a Aline, né, falou para a gente, que antes era chamada de demência precoce, né, ou seja, é muito menos moralista a gente chamar a esquizofrenia, que significa mente dividida, do que demência precoce, né? sim. Então, o Jung, ele estava muito próximo desse mestre aí, né, da época dele, que era o Bloiler, e ele era uma pessoa muito humana, assim, né, embora Sim, muito rígido. Então, ele aprendeu muito e começou aí a receber esse auxílio de classificações, né, Aline? sim, isso mesmo. E aí, então, a partir dessa observação, tanto no hospital quanto na prática clínica, né? E já vou adentrando o que eu comecei a falar do Freud, o Jung também já estava trabalhando ali com o Freud em 1907, e em 1910, também agora a gente começa a trazer uma figura importante, que foi o Adler, né? E o Adler também, na época, era psicanalista, né? A gente, quando estudou, só para também trazer uma coisa importante, quando a gente estudou as cartas, as correspondências, eu gosto de frisar isso muito, né? Entre Freud e Jung, lembra daquele livro que a gente estudou bastante? O Jung se aproximou do Freud, porque o Freud, afinal, tinham 19 anos de diferença, e o Freud teve uma importância grande aí na construção da psicologia, o que hoje a gente chama de psicologia, né? Mas na época na psiquiatria, e que daí trouxe para a questão do comportamento humano, né? Então o Adler, na época, nisso o Freud e o Jung eram próximos, mas desde sempre o Jung tinha essa ideia tinha algumas, já mostrava divergência com o Freud, né? Isso é importante a gente ressaltar. Que o que aproximou foi realmente essa ideia do inconsciente, né? De haver algo que ainda era desconhecido, mas que não, por muito tempo ele foi mostrando aos poucos, nas cartas ficaram evidenciadas, algumas divergências, né? Para dizer que o Jung foi, como que eu posso dizer, pegou as ideias do Freud, coisa assim, não. Ele foi construindo sua própria teoria, né? Então, eles se aproximaram por isso, pela ideia do inconsciente que o Freud, até por já ter uma idade e um trabalho anterior já, né? E o Jung começou, então, e foi um encontro, né? Muito profundo, em 1907 até mais ou menos 1912, onde foi o rompimento, né? Quando ele lança Símbolos da Libido. Então, o que eu queria chegar era o Adler, que em 1910, o Adler era também um psicanalista, e o Freud sempre foi, né, com a sua teoria muito dogmático, e o Adler pegou e rompeu, foi o primeiro a romper com o Freud, que houve, assim, uma separação muito, né, como eu posso dizer, de uma certa rivalidade, muito forte, né, entre os dois. O Freud não aceitava muito bem, a gente vê, né, assim, pelo que a gente estudou e da história,
que ele não aceitava muito bem, então, a questão de alguém divergir dos pontos de vista dele, porque ele queria muito impor a sua teoria e fazer disso a sua escola, né? E o Adler, então, rompe com Freud, porque ele traz aí a ideia de que os dois estudavam sobre as neuroses, né? Estavam discutindo sobre a questão da neurose. E aí, o Adler faz a psicologia individual, né? O nome da psicologia dele, ele cria essa psicologia individual, que ele valoriza a questão do sujeito, né? Ele valoriza a questão aí, que ele traz o fim da existência humana seria que as pessoas buscam o poder, né? Pro Adler. E o Freud falava muito sobre a teoria do prazer, né? Sobre o objeto, tá? Estou falando tudo isso para quê? Porque nessa, o Jung muito inteligente, muito astuto, percebeu que, poxa, os dois aqui discutindo fora toda a prática, né? Não é só isso, é toda a construção dele no hospital, na prática clínica. E ele sacou assim, olha, os dois aqui estão brigando pelo mesmo tema e um paciente pode ser atendido perfeitamente pelos dois, vai acontecer alguma transformação, né? Mas o que acontece com esse ponto de vista divergente? Aí ele falou assim, vai do ponto de vista do pesquisador. Ou no caso do psiquiatra, do médico, né? Que é voltado, né? No caso do Adler, voltado para o sujeito, ou seja, o que a teoria dos tipos psicológicos está falando é sobre energia psíquica, energia da libido. Que então, para Adler, a energia psíquica está voltada para o sujeito e para o Freud, como a teoria do prazer estava voltada, era a relação com o objeto, estava voltada para fora, né? Então, nisso, Jung teve essa sacada. Claro, vem aí, e eu acho que é uma coisa muito bonita do Jung, que ele é muito generoso sempre nas falas dele, de referenciar, né, outras pessoas que a construção não foi a partir dele, mas que vieram de outras construções de outras pessoas antes e que ele foi formulando a sua, estudando outros, ele, né, fazendo seus insights e suas construções por si, né? Então, Então, ele a Aline está trazendo para a gente, né, que na construção até dessa obra, Tipos Psicológicos, e nesses momentos onde ele estudou com o Freud, viu o Adler, né, ele começou a notar que o estilo, né, a subjetividade da pessoa que atende, ela é muito diferente em cada uma dessas pessoas, né? E ao ser diferente, isso produz um efeito diferente em terapia, mas nem por isso ela se torna certa ou errada, né? Ela se torna talvez incompleta, porque nenhuma consegue ser completa, né? Mas ela vai ao encontro das pessoas conforme talvez o seu tipo, o contratipo, que são as coisas que daqui a pouquinho a gente vai seguir, né? Uhum. Continua, Aline. Tá. E aí ele então trouxe que tanto essa briga, né? E que eu acho fantástico, porque essa obra é tão rica, né? Ao meu ver, a gente fala assim, ela é tão prática, não é bem assim, né? Ela está falando que no fim, para mim, é o amor pela humanidade. Né? Ontem, inclusive, eu assisti um vídeo sobre a alma ancestral brasileira, né? Um cursinho aí que eu fiz, e estava falando sobre as lendas indígenas, que bonito, assim, chega a arrepiar de tão bonito que era, porque tem sempre essa coisa, assim, do animal e do homem, né? Filho, por exemplo, a Isabela até trouxe um conto que os filhos de uma índia era uma onça, e nasceu um filho que depois que passa por uma transformação, o corpo continua de onça e o rosto de homem com os olhos de um homem, né? Então, que a ideia dos tipos a gente está falando é que como é difícil, mas como é a existência da humanidade, é você compor essas dualidades, por exemplo, cultura e natureza, né? E assim, civilização e natureza, né? Sim. E quando A isso. diversidade, né? Quando E você fala em amor pela humanidade, acho que você está falando, né, do respeito à diversidade e à existência do outro como outro mesmo, né? Com todos os direitos do outro isso, ser diferente de você. exatamente, exatamente. E isso é fantástico. Não é fácil, nada fácil, principalmente quando são
visões bastante eu não gosto do termo opostas porque elas são complementares, na verdade, né? Mas vamos aqui colocar de modo mais prático, assim, né? São opostas. E aí é muito difícil eu ter o olhar e a compreensão do outro quando ele é tão diferente de mim. Mas é isso que faz civilização, é isso que faz humanidade, é isso que faz alma também, Tá. né? Então, né, acho que o que são os tipos, pelo que a gente está conversando até agora, é um método, né, que o Jung criou de classificação de estilos de personalidade, Isso. né, e eles servem muito para a gente na clínica e nas explicações para a gente conseguir explicar para as outras pessoas, né, por exemplo, por que que um entende determinado assunto de uma maneira e outro de uma maneira quase que oposta, né? Ou por que que um capta detalhes do ambiente e o outro fica assim, parece nas nuvens, mas ele capta as relações, né? Uhum. As coisas que estão encobertas. Então, esses estilos, que a humanidade sempre teve um jeito de classificar, né? Como os signos, né? Uhum. Como os temperamentos, né? A É, gente usa, né, no cotidiano o racional e o emocional, né? Então, a gente tem esse contexto. buscando Diga ali. polaridades, assim, essas polaridades nessas classificações, né? A teoria dos humores, a astrologia, sempre vieram essas classificações e então o Jung concentrou, né? Fez a sua aí com os tipos psicológicos. Acho que foi um esforço muito grande dele, né? Porque para classificar assim, procedimentos apesar da inteligência dele, mas né, é ele que é fluido, assim, mas tem uma função intuitiva muito aguçada, para ele fazer essa classificação explicada assim de forma, né? Acho que não deve ter sido Tão sistemática, né? tão sistemática, deve ter sido um pouco, né? Porque eu acho que lembra um pouco essa coisa quando a gente faz muitos procedimentos, envolve um pouco também da função sensação, sei lá. E aí, então, eu estava falando que bom, vamos chegar à teoria dele, ele constrói a teoria dos tipos em 1921, né? É uma obra extensa, essa aqui, para quem não conhece, né? E tem 614 páginas, mais de 1.000 parágrafos, né? Então, uma obra bem importante, né? Que fala de energia psíquica, né? Ou seja, é algo também bem, bem rico, né? E ele começa falando também aqui do Tertuliano e do Orígenes, né? De duas personalidades da teologia, né? Para explicar também aqui os temperamentos, né? Que o Orígenes, eu não lembro de cabeça agora, mas isso também Uhum. importa tanto, né? É Era mais um. uma vez ele está falando das tonalidades de personalidade de cada um, né? Que pela escrita ele já consegue então descrever. Olha como essa escrita é pensamento, olha como essa escrita é sentimento, né? Ele Exatamente. começa a fazer essas abordagens. E aí, É, então, pode falar. nosso tempo está avançando. Eu queria que a gente fosse falar um pouquinho sobre as atitudes e as funções. Tá Será que a bom. gente consegue? Aham, tudo bem. É difícil, às vezes, a gente ficar em tão pouco tempo, mas vamos lá, né? Então, o Jung falou que a energia da psique, ou a energia da libido, né? Ela existe, né, nessa complementariedade, né? A psique é uma totalidade da... Não sei se deixa eu colocar aqui para ir tentando mostrar. Tá. Duas atitudes, que seria a introversão e a introversão. E aí, eu já falo um pouco sobre elas, mas só para a gente visualizar o quadro. 4 funções que seriam a intuição e a sensação, e o sentimento e o pensamento. Complementares, né? Complementares entre si e, ao mesmo tempo, opostas, né? Que eu quero dizer complementares porque o que esse tem vai faltar nesse aqui, vamos pensar. Faltar eu já explico, mas Uhum. intuição, sensação, sentimento, pensamento, né? Opostas entre si, tá? Nessa ordem, nessa cruz, assim, né? E aí ele vai depois falar de função principal, função auxiliar e função inferior. Então, bom, deixa eu começar a trazer aqui. A introversão é quando a energia da libido está voltada para dentro. O sujeito, quem é mais introvertido, né? Então, assim, quando a gente vê uma personalidade com um sujeito com uma tonalidade mais introvertida, antes disso, desculpa.
todos nós temos todas as funções. Veja que até eu fiz um círculo, né? Nós temos dentro da nossa psique todas as funções e todas as duas atitudes, né? Fato é que como a gente vai se relacionar com o meio, né? Diante das nossas... A primeira função e a primeira atitude que a gente vai ter diante de alguma situação, né? Então, seria a atitude introvertida e extrovertida diante do mundo. Se um sujeito ele é mais introvertido, geralmente ele é uma pessoa que vai ser mais reflexiva. Ele tem uma tendência a trazer a impressão daquele objeto para dentro dele, ele vai refletir sobre aquele objeto, vai ficar mais no seu mundo interior, né? Isso não significa que ele não se relacione com o mundo exterior, mas já é algo um pouco mais, para ele, é mais, pensamos assim, vamos pensar assim, um sacrifício maior, tá? Isso não significa que a pessoa não tenha, veja, todos temos tudo. Só que naturalmente a energia da psique, a energia libidinal dele está voltada para o mundo interior, das suas reflexões, das suas ideias, das suas percepções, né, para dentro. E o extrovertido está voltado, então, com a energia psíquica para o exterior, para fora. Ele se relaciona com o objeto, ele precisa do objeto, né? Ele é vital para ele estar ligado a esse objeto, né? Uhum. Ele já se relaciona mais fácil. Então, aí a gente pode pensar o introvertido sem grandes rótulos, tá? Porque não é a ideia do Jung, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que um mundo tão grande de 7 bilhões de pessoas, a gente tem pessoas que são mais semelhantes a nós e outras mais distintas. Então, o introvertido, ele é uma pessoa que vai ser um pouco, talvez, mais taciturna, mais distante, mais reflexiva, mais na dele, né? Uhum. Muitas vezes, para um olhar extrovertido, numa brincadeira, né? Por isso aí eu já falo dessa questão de complementariedade de opostos, né? Pode falar, aquela pessoa é uma chata, só fica na dela, egoísta, né? Daí vem os contrapontos aí, né? Mas na verdade não, são formas de lidar com o mundo, né? E o introvertido pode olhar para o extrovertido e falar: ai, mas quer se aparecer, é uma pessoa que é chata, que quer, que sempre tem tudo para falar, que, que sempre tem que dar opinião, que gosta de ser a bolacha do pacote, né? A Porque última conversa, né? não é por aí, é porque a energia psíquica, né? Ela precisa do objeto e para se recarregar, vamos pensar assim, como uma pilha, o introvertido precisa mais do isolado, de ficar um pouco mais quieto, reflexivo, né, no seu canto, refletir sobre as coisas, né? Para daí, então, ele voltar com mais energia. Já o extrovertido precisa estar né, com o objeto, se relacionando com pessoas, com as coisas, ele é mais ousado, ele se joga mais, ele responde mais a uma situação, né? Então, assim, se vai acontecer alguma coisa, quem que vai responder primeiro? Né? Tipo assim, sei lá, a professora fez uma pergunta, geralmente quem que vai, vai querer, aqui é o extrovertido, né? O introvertido Aham. vai lá, depois se der bem ou mal, aí o problema é teu. Então, gente, o primeiro par de opostos que compõe o tipo psicológico, né, é a atitude da energia psíquica, como a Aline está trazendo, né, para introversão e extroversão. E é claro, sempre vai depender do referencial que a gente olha. É lógico que quanto mais extrovertido for a pessoa, mais ela vai entender o introvertido como uma aberração, como vai se tornando tão oposto a ela, vai ficando cada vez mais difícil ela entender sem criticar, né? Ela vai olhar o outro assim muito mais como oposição do que como complementariedade, né? Embora sejam sempre complementares. Acho que outro dado que a Aline traz muito, né, de uma maneira muito importante é que todos temos tudo, mas em proporções diferentes, né? Então todos temos introversão e extroversão, mas há uma delas que costuma predominar mais, né, nas nossas atitudes. Então, né, existe uma predominância da extroversão em algumas pessoas e da introversão em outras, né? E para temas diferentes, pode ser que isso não aconteça. Por exemplo, pode ser que fulano, para dar aula, seja mais extrovertido, mas na vida íntima dele, ele é mais introvertido. E É. assim por diante. Mas tem algo que predomina, né? Sim, para dar aula, às vezes o introvertido dá com maior
podemos pensar assim, maior segurança, porque ele não está se preocupando se o objeto vai responder adequadamente para ele. Ele vai lá e faz, Uhum. entendeu? Já o que é, a gente fala assim, o introvertido ele é tímido. Não, não é necessariamente que ele é tímido, ele é mais reflexivo, né? E o extrovertido, como ele precisa do objeto, então, assim, ele se recarrega através do objeto, ele precisa dessa aprovação, muitas vezes ele gosta, mas num primeiro momento se sente um pouco inseguro. Por quê? Porque ele se relaciona com o objeto, né? Ele precisa dessa validação, né? Digamos assim. E isso é importante que você falou, né? O Jung fala que é como se um fosse a sombra do outro. Então, se eu tenho uma atitude na consciência extrovertida, eu vou ter no meu inconsciente, digamos assim, uma atitude introvertida, né? Então, isso não significa que eu não vou, como extrovertida, eu vou ter meus momentos de reflexão, né? Todos nós, assim, vamos ter todas as principalmente com o processo da vida, com o processo de individuação, né, com a maturidade, com a psicoterapia, que vai também acelerando um pouco essa aproximação desses opostos, e você vai se vendo mais aproximado, né, digamos assim, não tão, né? Por quê? Porque as duas atitudes ou as quatro funções em excesso sempre vão trazer também consequências que vão trazer dor, muitas vezes, para a alma do sujeito, né? É onde vai um extrovertido vai ser impulsivo demais, vai quebrar a cara, vai falar muita coisa e depois vai se arrepender, né? Enfim, estou dando exemplos, tá? E então é isso. Mas poxa, você não tem como mudar? Olha, o que o Jung fala é que naturalmente você já tem, é uma atitude natural sua. Vai ser uma tendência, é uma frequência, vamos pensar, a ser mais extrovertido. Na linha do tempo, é como se você tivesse a extroversão. Você pode até ir aproximando a tua introversão, você pode viver momentos mais introvertidos, mas a tua tendência natural é a extroversão, por exemplo, né? Ok? E aí, então, além disso, ele traz a ideia das quatro funções, né? Que são, aqui como a cruz eu coloquei, né? Intuição, sensação, sentimento, pensamento. A intuição e a sensação são formas irracionais, ele chama, né? De percepção da realidade, né? Então, o tipo intuitivo, ele capta os movimentos, né? As tendências. E a partir disso ele vai para cá, vai para lá, ele é um movimento, né? E se a gente pensasse nos quatro elementos da natureza aí, né? O intuitivo corresponderia ao elemento fogo. Por quê? Porque a transformação também é essa coisa de estar antenado, né? De estar. O fogo lembra essa coisa de colocar um elemento e transformar em outro, né? Se a gente, para comer, por exemplo, por um pão, né? A gente precisa pôr no fogo para se transformar, né? Um pedaço de carne para a gente poder comer, digamos assim, a gente precisa pôr no fogo para daí ela se transformar e se tornar digerível, né? Digestível, né? Então, a intuição aí seria uma captação da realidade por vias mais inconscientes, digamos assim, tá? É um lampejo também, né, Aline? É um lampejo. O fogo, ele é essa faísca, né? Ele é instantâneo, ele ilumina e pronto, né? Então, nesse sentido, a intuição, ela não depende muito de fatores tão objetivos, né? Ela simplesmente, a pessoa capta algo, né? O inconsciente também capta um monte de elementos que a pessoa não se dá conta, mas vem pronto, assim, quase que instantâneo, uma ideia geral, né? Isso mesmo. Muito bem colocado, né? Então é uma percepção, não tem julgamento aí, que daqui a pouco eu vou já entrar nessa parte. É a percepção da realidade, por vias mais irracionais, né? Então, no caso ali da intuição, por uma via mais inconsciente, digamos assim, né? Então, tem que ir por aqui ou por ali. Eu vou por aqui. Por quê? Não sei, eu simplesmente acho que é por aqui, Parece bom. né? Parece bom, é bom palpite, né? E já o tipo sensação, se a gente para um correspondente ao elemento da natureza seria o elemento terra, né? Que ele é muito ligado à materialidade. Por quê? Porque ele capta a realidade, né? Como uma forma irracional também de captar a realidade, por vias dos órgãos dos sentidos,
né? São pessoas que têm um paladar apuradíssimo, um olfato, sente cheiros assim, né? Chega, nossa, que perfume é esse? Que cheiro, nossa, que perfume que você está usando, PPP, que mais? Tem uma visão assim, né? Consegue medir bem as coisas, né? Pessoas práticas, muito concretas, né? Bastante pé no chão, né? Muito realistas, digamos Ô, assim. Aline, você sabe que eu tinha uma colega de trabalho, né? Sim. E ela era super na Secretaria de Educação na época, faz um tempo, e ela era muito organizada e tal, né? Ela que botava ordem no pessoal que era mais viajão, assim, né? E aí uma vez a gente estava procurando lá um documento, né? Adorei. E ninguém sabia onde é que estava o tal documento. Aí a gente ligou para ela, né? Porque ela sempre sabia. E aí, na ligação, né? Ô, fulana, tu sabe onde é que tá o documento? Sei. Tá na terceira gaveta do armário tal, numa pastinha de cortar, terceira folha. Assim, eu falo que eu Né? psicologicamente não é a minha, né, sei lá, nem eu sei que você também não, enfim, mas tem muita, e isso é muito bom, né? Você vê como para, né, essas pessoas, tanto uma quanto a outra, você vê como é lindo, porque é complementar mesmo, né? A gente que é mais viajão, digamos assim, o quanto a gente também sofre por não ter essa função muito bem desenvolvida, né? Eu lembro do meu pai, por exemplo, só para ilustrar uma situação rapidamente, no dia da minha primeira formatura, ele pegou, não, de psicologia, ele saiu com o carro e deixou a carteira em cima da, do capô do carro, caiu a carteira. O sapato, ele esqueceu não sei aonde. Eu sei que, olha, e assim, eu falei disso, mas isso é uma constante, sabe? E isso é importante para trazer uma compreensão, porque a pessoa não faz alguma coisa de propósito. Uhum, Isso eu acho que vale ressaltar, é natural dela, uhum, é dela, é uma tonalidade da pessoa, né? sim. Então, a Vou, gente, como primeiro par de opostos, a introversão e a extroversão, que é a atitude da energia psíquica. Como um segundo par de opostos, opostos e complementares, tá, gente? Sempre leiam assim. A gente tem uma forma de absorver informação do mundo, né? Por isso que é dito irracional, porque para você usar os cinco sentidos, você não precisa usar o julgamento, né? Você não precisa analisar, você capta e acabou, né? Então é nesse sentido que ela é irracional. Então, o segundo par de opostos complementares é formas de absorver energia, informação do mundo. Ou vai ser pela intuição, ou vai ser pela sensação. isso, olha. E aí, então, nós temos as funções racionais, né, que seriam aí o sentimento e o pensamento opostas e ao mesmo tempo complementares entre si, que seriam as funções racionais, então. Por que racionais, né? Porque são formas de julgamento da realidade, né? Então, é como a pessoa olha a realidade e faz um juízo de valor, né? Muitas vezes sobre aquela realidade. Um tipo pensamento é um tipo racional. Ele vai olhar aquela situação e vai fazer um juízo de valor de uma forma um juízo, vai fazer análise racional sobre aquela realidade, né? Já o tipo o racional e lógico é isso, né? Principalmente a palavra lógico é muito característico da função pensamento. E o sentimento, por sua vez, não tem a ver com a emoção, mas com o juízo de valor, né, que a pessoa vai ter a partir de suas experiências, a partir dos seus valores pessoais, né, ela vai fazer, então, a análise daquela realidade, né? Então, ela vai julgar aquela realidade a partir dos seus valores, a partir de experiências, né? Mas, ou seja, então, eu vou brincar um pouquinho, eu vou dar um exemplo aqui, só para ilustrar um pouco essas funções, né? Eu gosto, quando eu dou aula assim, eu falo. Gente, eu esqueci de falar no meu currículo, acho que eu estava tão nervosa. Eu sou professora na Faculdade Pequeno Príncipe em Psicologia Analítica. Então, me perdoem, tá? E se tiver aí meus alunos ou a coordenação, enfim, desculpa. Mas só porque eu falei de aula, eu esqueci de me referenciar a isso, tá? Perdão, já. Aqui, quando eu dou aula, um bom tipo de pensamento, vamos pensar numa função, né? Não necessariamente para a gente pegar e falar assim, tem que ser assim, a gente que um tipo sentimento não possa ser essa função.
tá? Mas geralmente, eu acho que é uma busca já de vocação e é natural da pessoa ir buscando certas profissões, né? Então, um tipo pensamento seria um bom juiz, tá? Por quê? Porque ele vai fazer análise ele é imparcial, ele vai pegar e vai julgar aquela situação de forma racional, lógica, distante das emoções sobre aquela situação, né? Diferente na mesma situação, pensando no mesmo ambiente, um bom advogado, né? De defesa, por exemplo, do réu, né? Que ele tem que pegar e trazer as pessoas, mostrar que os porquê, as motivações né, tocar, vamos pensar assim, as emoções dos jurados, né? Veja, Tito matou o Mévio porque ele traiu sua esposa. Você imagine se você chegasse na sua casa e encontrasse sua mulher traindo. E qual seria a sua emoção? Então, assim, um bom advogado, né? Ele tem uma função aí também de sentimento para fazer esse convencimento, enfim, né? Ele tem essa questão de bem mais. De embarcar na pessoalidade, né? E por E isso que não na impessoalidade, como o juiz nesse teu exemplo. E eu lembro que quando eu fiz essa graduação, eu tinha sempre essa coisa, aquele juiz, mas aquele advogado, o que que ele pensa, sabe? Então, por quê? Porque existe aí essa contraposição, mas você veja o quanto é importante, o quanto, por exemplo, para a justiça, os tipos psicológicos aí mostrando, se faz necessário, porque essas dualidades tão opostas e ao mesmo tempo complementares são necessárias para se fazer a justiça, por exemplo, né? E um tipo. Então, deixa eu embarcar no teu próprio exemplo, né? Então, né, nesse esquema, ambos podem estar procurando justiça, né? Mas a justiça do juiz, né, ou da função pensamento, ela olha de uma maneira mais como uma lei que vale para todo mundo, não importa, né? Ela é geral. Né? E a função de sentimento, ela vai olhar as particularidades, né? Então ela vai particularizar aquela situação, mas também busca, por exemplo, da mesma justiça, né? Mas ela vai levar em conta as exceções, ela vai levar em conta a pessoa que está na frente dela, a situação, como ela ocorreu, né? Então, olha como é diferente. O olhar da realidade, ele existe ali, está fazendo a avaliação e análise, mas um analisa de um jeito, né? Como assim? Ele tem que ser igual para todo mundo, né? E o outro, não, mas olha, tu não está observando isso, né? Vai olhar a particularidade. Veja como é oposto e complementar, né? Exatamente, exatamente. E é necessário você ver que, mesmo nessa dificuldade, né, entre um juiz, por exemplo, e um advogado de defesa, por exemplo, né, tem que ter esse embate, tem que ter um pouco dessa força contrária para haver justiça, por exemplo, né? Isso faz civilização, isso faz cultura, isso faz mundo, isso faz alma, né? E aqui também, né, na intuição eu gosto sempre de pensar eu nunca esqueço uma vez que eu assisti um programa da Benetton, sabe? Aquele canal de passarelas, assim, esqueci, era o GNT, que até tinha Lilian Patti, né? Enfim, as tendências, tá? São pessoas que tendem a estar antenadas às tendências. E eu só estou falando essa história da Benetton porque, assim, eles escolhiam a cor da moda do ano que vem através do comportamento que eles ficavam observando no mundo inteiro, sabe? Tipo assim, colocavam várias pessoas assim para ficar antenadas às tendências do que estava acontecendo no mundo, sem tanta influência uma da outra, assim, né? Digamos assim, que cores estão usando aqui? Então, qual vai ser a cor do ano que vem? Né? Eu lembro que uma que bateram o martelo foi uma que aquela atriz que é muito bonita lá, que foi mulher do Brad Pitt, desculpa, me fugiu nesse momento. Angelina Jolie? Angelina Jolie. Ela estava toda de preto e estava com um brinco verde, esmeralda, assim, mas era um verde específico. E aí, na mesma época, viram que essa tendência estava acontecendo na África, as pessoas estavam usando mais esse tipo de cor, também viram isso no Japão, e aí eu ouvi essa reportagem e como que eles escolhem a tendência das cores do ano, tá? Então, isso é interessante porque um bom intuitivo, ele geralmente está ligado à moda, ao designer, assim, A profissões. criatividade, né? Tudo que envolva criatividade, certamente. Tendências, né? São pessoas que estão também aí, publicitários, né? Que mais?
enfim, que estão nessa parte de criação, né? E moda, já falei. E o tipo É, sensorial, pode até falar. porque para você criar algo, você não pode ficar aprisionado aos cinco sentidos, né? Se você Sim. fica aprisionado aos cinco sentidos, só aquilo que você está vendo, você fica muito fixado no presente, né? Na situação que está acontecendo até agora. E o Mas tem- intuitivo, ele sempre tem um olhar prospectivo, né? Então ele olha assim as possibilidades futuras, quais seriam, né? Então ele Exata, tem dificuldade mesmo de fixar o presente. Ele não está ali, ele está sempre lá, exatamente. ou lá atrás, né? Exatamente, muito bem. E o tipo sensação, vamos pensar numa profissão também, são pessoas que trabalham, por exemplo, igual você colocou da sua, aproveitando seu exemplo, a pessoa da parte administrativa ali da, não a administração no sentido macro, mas na parte, por exemplo, uma boa pessoa com finanças, né? Administrativo financeiro, folha de pagamento. São por quê? Porque são pessoas muito concretas, muito organizadas, muito metódicas, né? Procedimentais. Então, eu sempre gosto de trazer aí esse tipo de exemplo. Agora, se me perguntarem, nossa, Aline, mas eu sou um tipo intuição e estou trabalhando na parte financeira, veja, não necessariamente, ou então um pensamento, eu tenho um sentimento e não posso ser juiz. Não, não é nada disso. Primeiro porque isso aqui é só uma base da alma, né, da subjetividade. Mas se você for tua vocação, você vai, entende? Até porque Uhum. é importante você ter elementos, né, assim, de profissões que sejam diferentes, até para criar novas possibilidades, novas visões, mas talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de olhar aquela situação, né, como um bom tipo pensamento que é um juiz, talvez um juiz mais sentimento, né, que vai ser bastante sacrificante para ele entender, mas vai ser criativo de alguma forma, vai ter contribuições aqui para o pensamento, né? Sendo um juiz com um tipo de sentimento, né? Então, é interessante falar, não é para pôr em casinhas, não. Mas eu acho que é antes um pedido da alma e uma identificação, que a gente vai buscando profissões, que a gente vai buscando, como que eu posso dizer assim, buscando interesses mais do que falam mais da nossa alma, naturalmente, né? Então, isso é legal. Agora, o que eu acho importante, maravilhoso, né, da teoria dos tipos, que o Jung teve uma sacada, é que quantas guerras poderiam ser evitadas, né, se a gente tivesse uma compreensão maior e melhor disso aqui, por exemplo, Das diferenças humanas, né? que é as Ah, diferenças, né? Então, tem aqui uma situação. Ah, diga, né? eu queria complementar esse raciocínio, Ah, que muitas vezes aquele meu inimigo, ou aquele meu desafeto, ou aquele meu rival, possa ter algo para que eu consiga crescer muitas vezes, né? Que eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas a vida não é fácil, mas ela é necessária, né? Então, e eu gostaria de lembrar de ontem, porque foi muito bonito o que a gente viu nesse curso ontem, né? Que a gente, por exemplo, não, o que a gente está fazendo com, não vou adentrar política, não é essa a minha intenção, mas assim, a gente não pode nem ter uma prevalência só da natureza, mas também não pode ter uma prevalência só da tecnologia ou só da cultura, da civilização, sabe? Porque daí a gente está matando, não é fora que a gente está matando, a gente está matando aqui dentro, a nossa natureza, como essência. é, o que está dentro também está fora, né? Acho que os tipos mostram muito isso também, né? Tem uma citação do Jung que eu gosto muito, né? Que resume, e agora que a gente falou sobre as atitudes e as funções, acho que ele dá uma boa resumida quando ele diz assim, ó. A sensação, isto é, a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. O pensamento nos mostra o que é essa coisa. O sentimento revela se ela é agradável ou não. E a intuição nos dirá de onde vem e para onde vai, né? Então, nessa citação, eu acho que o Jung ele consegue dizer para a gente, né, como as quatro funções elas têm que trabalhar juntas, né? Como não é uma melhor que a outra, uma mais importante do que a outra, né? Elas, o tempo todo, a Aline está trazendo aqui o quanto elas são complementares e o quanto a gente não deve fixar, né, numa ideia rígida, né, de que, então eu sou esse tipo tal, então eu sou fera. Tá, sim, você é fera naquilo, mas você tem desvantagens. Então, busque um pouco, né,
curar essas desvantagens para você conseguir olhar melhor para o teu vizinho, né? Exato, exato. E que mais do que só olhar, né, complementando a ideia, mais do que só eu olhar o vizinho, que eu achando que eu estou fazendo só por ele, eu estou fazendo por mim. O meu olhar está ficando amplo. A minha alma está expandindo, né? Eu estou crescendo, estou me desenvolvendo. Crescendo, o que eu quero dizer, eu estou ficando mais amada, mais humana. Que o final do processo de individuação é isso, né? Se tornar mais humana, no sentido de humanidade, de coletividade, porque aí eu já não aponto tanto o dedo para o outro, né? Sim, porque o outro existe em mim, né? O outro, Também. né? E eu existo no outro, então essa ideia de fraternidade se torna mais evidente, né? Mais óbvia. Isso que a nossa colega Simone trouxe aí com tanta, né? Foi tão bonito. Verdade, E verdade. é isso mesmo, o fim do processo de individuação é que depois, né, que não tem fim, né, como energia psíquica não tem fim, a gente vai recolhendo isso, vai olhando os nossos complexos, sombras, as nossas dificuldades, né, e vai vendo que aquilo que o outro também faz, em algum momento eu já fiz, ou é humano, posso até não ter feito, mas, sabe, a gente começa a ter uma visão mais ampliada e não tão unilateral, né? Porque eu acho que também isso é importante falar. A pessoa muito unilateral, que isso é muito sério no momento que a gente está passando, tanto da pandemia, mas principalmente no momento, né, que me preocupa muito, essa cisão, essas polaridades, né, radicais, sabe, extremistas, né? E somos todos da mesma espécie, só que somos Uhum. diferentes ao mesmo tempo de olhar as situações. Isso tem que E ser que bom que somos, né? Que bom que desenvolvido somos diferentes, né? ao mesmo tempo que somos humanos, né? Tipo assim, temos muitas coisas em comuns, mas temos, às vezes, olhares sobre um aspecto um pouco mais diferente, né? E até foi engraçado que ontem, também ouvindo na palestra, eu achei muito legal que a Isabela trouxe um conto, né? Que ela falou assim, não, não foi ela não, perdão, foi um membro da comunidade Guarani, né? E ele falou assim que lá eles não eles não odeiam o cunhado, por exemplo, em palavras comuns aqui. Eu tô tentando lembrar mais ou menos, porque ele é meu diferente. Eu tenho que respeitá-lo e tenho que amá-lo, porque ele tem um valor, uma tradição diferente da minha. Eu não devo odiá-lo. Olha E não, como é interessante, né, isso, porque a gente está num movimento de odiar o estrangeiro, de odiar as pessoas que pensam diferente de nós, né? Essa unilateralidade que a Aline está trazendo, né, que é essa teimosia nossa, né, rígida, de não conseguir olhar nada de diferente, né, que a gente quer que todas as pessoas do mundo, então, pensem como a gente, né, e tenham a mesma visão de mundo que a gente. E aí a exato. gente exclui todo o resto, porque todo o resto está errado, né? Isso é de uma arrogância também, né, Aline? Aff, uma soberba, né? Uma soberba e assim, aí eu fico pensando como a alma fica cindida dessa forma, né? Uhum. E me preocupa muito. Eu acho que tem que preocupar todo mundo, né? Sim, sim, desculpa, falei, né, do meu ponto de Não, vista, preocupa porque acho que eu compartilho da tua preocupação, é isso que eu estou dizendo, né? Acho que todo mundo tem que levar isso a sério, né? visão, assim, ou eu sou isso e você, sabe? Aí começa a ficar, pô, sabe, xenofobia, igual você falou, tantos preconceitos né, que, que dói de pensar, né? Assim, É. nosso irmão, né? Essa coisa da fraternidade. Eu reforço isso porque a teoria dos tipos, muita gente fala, usa ela de forma muito prática para ficar julgando o tipo. Não, não é por aí. É para a gente É. mergulhar um processo de análise, né? Uhum. E se enfrentar e ver que aquele, pô, tudo bem, ele pensa diferente de mim, mas pode ter sentido a forma de pensamento dele. E, Uhum. né, eu tenho que comungar algumas coisas, né? Então, eu fico, assim, bem tocada, porque tipos, para mim, vai muito além do que padrõezinhos de comportamento ou coisa do gênero.
mas de compreensão e entendimento do outro. E pegando isso que você está dizendo, né, eu vou ler mais uma citação do Jung que casa bem com essa tua fala, que ele diz assim: a classificação não explica a psique individual. Não obstante, a compreensão dos tipos psicológicos abre caminho para uma melhor compreensão da psicologia humana em geral, né? Então a ideia, né, ela é muito humanitária, como a Aline está trazendo. Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode ir bem por esse raciocínio. É lindo isso, essa fala dele. Maravilhosa. Jais, enquanto você estava me falando, eu não podia deixar de falar uma coisa importante. Vamos? E é aqui duas obras, né? Assim, o livro, não por nada, porque foi o nosso professor José Jorge de Moraes Zacarias, porque também eu estou trazendo a obra dele aqui, ele fala tipos e a diversidade humana, não para fazer confete, né? Minha ideia é assim, para valorizar que é nacional, é um material nosso, o Quati, né? Que faz aí, formalizou dentro da teoria dos tipos psicológicos um dos poucos instrumentos validados pelo CFP dentro da teoria junguiana, né? Eu acho isso importante ressaltar, que é o Quati, né? Que ele montou um instrumento psicológico, ele é nacional, ele é da Associação Junguiana Brasileira, é nosso, tá? Então, eu acho bem importante que ele faz o teste para você ver o tipo de personalidade da pessoa. Se ela é extrovertida, se ela é introvertida, quais as funções principais. Eu acabei não falando, não sei se dá tempo, de função principal, auxiliar, mas enfim, eu queria valorizar porque é nosso. Tem o MBTI, tá? Que também é um teste psicológico que muitas empresas usam. É interessante também. Só que, deixa eu falar uma coisa, por que eu trouxe isso aqui? Porque além de ser nacional, ele foi feito por um psicólogo junguiano que estudou e fez a formação do Instituto pelo Instituto Junguiano Brasileiro, né? Da Associação Junguiana Brasileira. Então é material nacional de um psicólogo e que fez a formação, ou seja, fez todos os estudos com base a formação em Jung. Já o MBTI foi feito por uma mãe e filha norte-americanas, pedagogas, e que não fizeram essa formação, né? Então, Sim. assim, elas colocam até duas funções a mais ali, mas, assim, é importante valorizar o nosso material, né? Como... Acho que não por ser só nosso material, mas porque uma vez que ele é brasileiro, ele constrói esse instrumento, né, de uma maneira usando a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, né, o nosso jeito de entender as coisas. Quando a gente pega um instrumento de fora e tenta aplicar no Brasil, ele está viciado, a gente pode dizer assim, né? Ele traz algumas contaminações do jeito de funcionar daquela cultura que, quando transpassada e traduzida para a nossa, não funciona muito bem, então pode invalidar, inclusive, o resultado, né? Exatamente. E o Zacarias, né, ele é a nossa sumidade aqui em tipologia junguiana no Brasil, né? E o Quati é um teste psicológico, né, um instrumento, Uhum. um tipo de questionário, onde a pessoa preenche lá e tem o resultado do seu tipo psicológico, né? O que ajuda a pessoa, né? Não é para ser uma sentença um tipo psicológico, é para ser um auxílio, né, gente? Sim, por mais uma faceta do autoconhecimento, entende? É o que eu penso. É mais um auxílio, como você falou, um auxílio de se conhecer. Ah, então talvez por isso que eu tenda a responder a situações assim, né? Ah, por isso que aquela pessoa se torna um pouco mais incompreensível para mim, porque ela é, né, Uhum. oposta. Olha, Aline, nós temos 2 minutinhos, né? Ou um, eu não sei aqui, porque sabes que é rapidinho e eu detesto quando tá os 30 segundos lá e não dá nem tempo de eu agradecer, né? E, gente, eu quero agradecer muitíssimo a Aline por participar aqui do nosso encontro ao vivo de hoje, do nosso Bom Dia Inconsciente, né? A Aline é essa pessoa super inteligente, especial, estudada aí que a gente tem, né? Ela está aí acabando a formação de analista, ela atende em Curitiba e ela atende online também, né? E, tanto que Obrigado, Aline, pela tua agora, disponibilidade. montei o cantinho aqui para, né, para isso. Uhum. Pode falar, desculpa. Não queria Não, cortar. imagina. O resto tem 15 segundos para você.
Tyson, minha gratidão de todo o meu coração a você, pela oportunidade, pelo espaço. Tô morrendo de saudade, saudades do abraço, né? E obrigada a todos pela participação, pelos coraçõezinhos, pelo